lançando novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um personagem que é um dos meus personagens preferidos. José era bonito, era inteligente, era íntegro, ele sabia o que era certo, o que era errado, tanto é que ele via o que os irmãos dele estavam fazendo de errado, e ele ia lá, ele corrigia os irmãos dele, sonhava muito alto, e depois mesmo passando por todas as dificuldades, sendo preso, tô dando spoiler, né? Mas até na prisão, José conseguiu se dar bem e conseguiu organizar aquele lugar. Não existe defeito nele, existe? Olha, será que José era tão legal assim realmente? Vamos ver no capítulo de hoje. Esse é o Bibliologia, eu sou Isaac Câmara e essa minha esposa querida e amada. Oh, querida esposa! Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e apertar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos aqui do canal. Então, hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 37 e capítulo 38. São duas histórias que não tem nada a ver uma com a outra. E por que a gente vai falar as duas juntas hoje? Porque você ficou com 37, eu fiquei com 38. Não, ao contrário. O senhor foi pelo outro e eu fui pelo um. Deixa eu trocar com você. Eu podia falar sobre José, que é o meu personagem preferido, mas eu vou trocar porque também é o personagem preferido dele. E aí você ficou com ideia de mim. A gente decidiu falar tudo junto. Como a história de José é mais longa, Que mais legal. a gente vai deixar ela por último, então. A gente vai inverter, vai contar o capítulo 38 primeiro. A história do capítulo 38, ela parece que ela é meio fora de época. Ela está inserida ali, mas a gente não sabe em que momento de fato aconteceu tudo, né? Ela meio que divide ali, né? No capítulo 37 está falando de José, no capítulo de 39 também está falando de José. E surge ali no meio, capítulo 38. Falando de Judá, que era o De irmão Judá. mais... um dos irmãos mais velhos. Né? Isso. Judá, ele não tinha uma vida muito correta, né? Uma das coisas que ele fez foi sair de perto da parentela dele, dos irmãos, e ir morar lá pro lado de Canaã. Lá ele se casou, teve filhos. Cananita. Cananeia. Menos! Pois não deu. Não era bem visto. Não diante era bem de Deus, visto né? porque diante de Deus isso seria julgo desigual. Ele Tinha que deveria, casar só Israel com Israel. ele deveria casar com uma hebreia. Mas ele foi embora morar em outro lugar, se separou da família. Ou seja, isso já enfraquece um pouco a fé dele, porque ele foi viver numa região, né, onde as pessoas praticavam idolatria. Só ele ali perdido no meio daquelas pessoas, Aí né? ele morava com um amigo, né? Até que ele conheceu a esposa dele, que era Suá, o nome dela. Eles se envolveram, se casaram. Tiveram 3 filhos. O primeiro deles foi o... Ele arrumou uma esposa para esse filho. A esposa era Tamar, também era não. A Tamar casou com o Er, e aí eles tiveram a vida de casado dele, mas parece que o Er não prestava. Fazia todo tipo de maldade a ponto de receber um castigo de Deus e morrer. Só que existia uma lei do levirato, que é uma lei civil. Hoje, nós temos as leis civis do Brasil, a lei civil dos Estados Unidos. Se alguém comete um crime muito terrível aqui no Brasil, ela não vai sofrer pena de morte, mas se isso acontece nos Estados Unidos, ela pode sofrer pena de morte. Ou seja, a lei civil aqui, em alguns aspectos, é diferente da lei civil dos Estados Unidos. Uma pessoa que casa com comunhão parcial de bens, sabe que quando ela se separar, tudo aquilo que ela adquiriu depois que casou vai ser dividido Ou entre... seja, a gente já tem uma lei que incentiva o divórcio, né? Separar e ficar com os bens, né? Essa lei. Dizia eu que Aritmética. a lei hoje em dia protege os cônjuges, no caso de eles se divorciarem, tudo aquilo que eles adquiriram após o casamento, eles vão ter que dividir meio a meio. Essa é a lei civil aqui do Brasil. Mas naquela época, né, com relação ao casamento, tinha uma lei que se chamava levirato. E essa lei dizia o seguinte: quando uma pessoa casava e esse homem morria, sem dar descendentes, a mulher ela poderia casar com o irmão daquele homem que morreu, para que o filho que ela tivesse fosse o primogênito. Senta que lá vem a história. Fulaninho A casou com a fulaninha. Fulaninho A morreu e não deixou filhos pra fulaninha. Aí o irmão dele é o fulaninho B. Então tá, tem o Joãozinho. Joãozinho casou com a Mariazinha. Por que pensando de diminutivo? Chato. Isso é normal. José e Maria. Então, João casou com Maria. João não teve filho com Maria. João morreu. O irmão de João
José, ele tinha a obrigação de casar com a Maria e dar um filho para ela, e esse filho não era como se fosse dele, sim como se fosse do João que morreu. A descendência era do João. O José não tinha direito de casar com ela e não ter filho. Ele tinha que ter filho. Tinha que ter filho para Cumprir a lei. garantir a descendência. Era uma lei para proteger a propagação da família. No caso, na nossa história, o João era o Er e a esposa dele era Judá. Era Tamar. João era o Er e a esposa dele era Tamar. O Er foi castigado por Deus e morreu, subitamente. E aí tinha o outro irmão que era o Onã. O Onã teve que casar com a Tamar. Só que aí Onã não queria dar descendentes pro irmão dele. A gente não sabe o motivo, mas se o cara era muito ruim, devia ter alguma coisa ali até entre os irmãos. Ele não queria dar um descendente. Então, eles praticavam um coito interrompido. Como a Bíblia fala, ele jogava a semente em terra e assim Tamar não poderia engravidar. O Né? coito interrompido é pecado? Não vamos falar disso hoje. Mas então, o erro em si não necessariamente é do coito interrompido, mas por causa da lei do levirato nessa história, né? O Onã, ele tinha como obrigação, diante da sociedade, dar um filho para o irmão dele, e aí ele não deu. Depois acabou que Onã morreu. O castigo de Deus também, para o Onã, porque ele estava descumprindo a lei. Tinha que ter um outro irmão para casar, só que o outro irmão ainda era muito novinho, que era Selá. O que Judá fez? Pediu para Tamar voltar para casa dos pais, na terra dela, e esperar enquanto o menino crescesse para poder casar com ela. Só que na verdade ele estava com medo de dar o outro filho para ela, porque na cabeça de Judá os filhos estavam morrendo por conta dela. Tipo, ela era a viúva negra da história, todo mundo casava com ela e morria. Eu aceito. É porque os pais, eles sempre têm o costume de botar a culpa no genro, na nora, né? E os problemas aí de sogra. Minha mãe não faz isso. Ela foi embora, só que ela não sabia das intenções ruins de Judá de não dar ela como casamento. Ela estava vivendo o luto pela morte dos dois maridos dela, na cidade dela, e o Judá estava fazendo o quê? Indo comemorar as festividades. Totalmente já desviado do foco, foi fazer o quê? Procurar prostituta na rua. Alguém avisou para Tamar que ele estava vindo. A Tamar, ela se vestiu de prostituta também, foi esperar ele na beira do caminho. Ela fez todo um plano, né? Quando a gente vê isso, a gente fica, nossa, mas por que essa mulher fez isso? É porque a época que Tamar vivia, né? A mulher precisava casar e ter filho, gerar descendência. Uma pessoa que casou, ficou viúva sem filhos, era uma pessoa totalmente abandonada. Ela estava condenada a ter uma vida infeliz, sozinha. Só que ela sabia que ela estava protegida pela lei do levirato, mas o sogro dela que não estava querendo cumprir. Então ela quis fazer com que essa lei fosse cumprida do jeito dela. E a forma que ela arrumou foi essa. Foi lá com o rosto coberto, né, para seduzir Judá. A festa que ele estava indo, o local que ele estava andando ali, era onde ficavam as prostitutas cultuais, que eram as prostitutas que cultuavam outros deuses. Ou seja, por que o indivíduo, né, que serve a Deus estava naquele lugar? Ele não cumpriu a vontade de Deus, não fez a parte dele na lei, quando ela estava vivendo um luto. E já estava na época dela casar com um filho mais novo e ele não estava nem aí, estava comemorando e fazendo coisa errada ao mesmo tempo, né? E aí ela conseguiu seduzir ele e deitou com ele, só que ele não tinha dinheiro para pagar para ela. E aí ele teve que deixar alguns objetos pessoais, né? Na verdade já era o plano de Tamar, que ele deixasse algo, né, que sinalizasse depois com quem foi que ela se deitou. Ela estava se protegendo porque ela sabia que iam atrás dela para pegar ela, não descobrir se ela engravidasse. Naquela época, né, se uma mulher engravidasse de uma pessoa que não fosse o seu esposo, ela poderia ser apedrejada. E ela conseguiu se planejar de uma forma que acabou dando certo. Dando certo em todos os sentidos, né? Porque ela era fértil, funcionou no momento certo, teve um filho, engravidou, deu tudo certo no plano dela. Ele até tentou voltar para pagar ela, mas não achou porque ela não era prostituta, então ela não ia continuar no caminho, né? Ele não achou e falou, deixa os pertences com ela. Passou-se um tempo e aí chegou até os ouvidos de Judá que Tamar estava grávida. E aí ele, com toda aquela ira, para fazer com que a lei fosse cumprida. Pecador, agora vai morrer. Vamos cumprir a lei, vai morrer. Vamos terminar Tamar. E aí trouxe Tamar para ser apedrejada, né, por conta do pecado dela, porque o dele ele não lembrou. E aqui a gente pode pensar sobre nós mesmos, né? Porque a gente sempre acha que o pecado do outro é maior do que o nosso, né? Ele tinha feito a mesma coisa, ele tinha adulterado com ela, né? Mas ninguém viu, então o pecado dele ficou escondido. E quando ela aparece grávida, ele coloca como se ela é pecadora, ela merece punição. Ele não. A gente sempre acha que o pecado do outro é maior que o nosso. Na verdade, a gente deveria agir de forma contrária. Ficar julgando o pecado dos outros, primeiro que a palavra de Deus diz que não nos estabeleceu juiz entre as outras pessoas. E segundo que a gente não tem o controle sobre o outro ser humano, né? Cada um avalie-se a si mesmo. A gente deveria ser rígido com os
os nossos pecados, mas misericordiosos com os pecados dos outros. Mas a gente faz exatamente o contrário. Justiça própria. Chegou ali na frente do Judá, ele ia apedrejar, ela falou, ok, pode me apedrejar, mas a pessoa que é o pai dos meus filhos é dona desses pertences aqui, que ele julgue se eu sou indigna mesmo. Judá viu os pertences dele, né, caiu em si, e falou, eu sou indigno, essa mulher não é culpada por esses pecados, a culpa é minha, eu que vacilei, eu que não dei meu filho, fiz tudo errado. Né? Aí ele reconheceu. Chega um momento da vida de Judá que ele realmente muda, né? Nesse mesmo capítulo fala que Judá nunca mais voltou a se deitar com Tamar, ou seja, ele respeitou ela, né? Claro que ele sustentou, que ele deu amparo, proteção para ela e para os filhos, mas ele nunca mais voltou a cometer o mesmo erro. E nos capítulos futuros a gente vê o Judá arrependido, todas as coisas que ele praticou, né, na vida dele. E uma coisa muito curiosa que a gente tem nessa história é a descendência que veio do filho de Tamar com o filho de Judá, né? Os filhos, na verdade. Quem que foi gerado posteriormente? A gente vê como Deus é fantástico, porque ele usa até mesmo os erros das pessoas, usa a todos nós, pecadores, para tornar maldições em bênçãos. Jesus veio de uma genealogia onde estavam os filhos de Tamar, onde estava Raabe, que era prostituta, onde estava Ruth. Ruth, ela não pertencia a Israel. Também teve a história do Salomão, né? Que foi filho de Davi com Betseba, que era fruto de pecado também. Deus, ele converte maldições em bênçãos também. Isso não dá o direito da gente ficar pecando por aí, fazendo o que a gente quiser. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, tão incrível, que ele consegue dar um jeitinho até nas besteiras que a gente faz. Quem somos nós para julgar os outros? Porque se nós fôssemos agir como juízes nessa situação, de repente seria algo que a gente condenaria. Mas Deus, por outro lado, trouxe Jesus através dessas pessoas que erraram, né? Que depois elas passaram a seguir os caminhos de Deus. Vamos falar então sobre o capítulo 37 agora, que é da história de José. Você começou lá na introdução falando que José era um homem maravilhoso, bonito, forte, estava até aqui olhando. Eu tô com ciúme de José. Mas José tinha muitas falhas. Ó, José era fofoqueiro, intrigueiro, briguento, marrento, ficava contando os sonhos, contando vantagem perante os irmãos. Ia lá ver o que os irmãos estavam fazendo de errado para contar pro pai. Parece que se sentia mais do que os irmãos dele. E José era o filho mais novo. Lembrando que nessa época de Bíblia, o filho mais velho era o filho que tinha as bênçãos, era o filho que recebia os benefícios, né? Primogênito. E José era o mais novo. Só que a Bíblia conta um detalhe. Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. A gente já falou disso. Diz a Bíblia que porque ele era o filho da velhice de Jacó. Só que eu também acredito que porque ele amava mais a Raquel do que a Lia. E José era o único filho daquele momento de Raquel, né? Nós não temos pais perfeitos e Jacó não foi um pai perfeito, né? Bem longe disso. E essa preferência causou intriga ali entre todos os filhos. Já que você é contadora de história do nosso grupo, né? Sempre tem um vídeo com uma historinha bonitinha da sua vida. Conta pra gente a sua história, então. Da minha avó? Como é que é? Você tem irmão? Não tem irmão. Filha única. Mas você foi criada pela sua avó. E a sua avó teve quantos filhos? 7. Não eram 8? Não, 8. Não teve os filhos que morreram? Ah, é, 11. Não, explicando, minha avó teve 11 filhos, 3 morreram e ficaram 8. A avó é quase um Jacó. É. Jacó teve 12, a avó teve 11, então... Exato. Beleza. E com você 12, você foi a filha emprestada, 12ª, 12 filhos. E você era que nem José, chata, intriguenta, Era uma princesinha. A verdade é que a minha avó, quando teve todos os outros filhos, né, ela vivia numa situação complicada, que ela tinha que sustentar sozinha todos os filhos, então ela não tinha condições nem de dar atenção, né, exclusiva a todos eles, nem também de dar materialmente, né, tudo que eles precisavam por conta da condição financeira. Era um período que ela vivia muito estressada. E quando eu nasci, ficou eu sozinha com a minha avó. Na verdade, ficou eu e a minha tia, que era a filha dela caçula, que ajudou na minha criação até 3 anos de idade. Depois ela casou e eu fiquei com a minha avó. Então eu fui, de certa forma, a filha única da minha avó. E a minha criação foi bem diferente da criação das minhas tias, né? Primeiro, porque meio que eu era a filha, né, Não, a filha da... que nem Jacó. José era filho da velhice dele, né? A minha avó já tinha mais uma idade e eu era
a única agora. Eu concordo que a minha avó me deu muito mais atenção. Eu tive mais oportunidades de estudar. A minha avó se preocupava em não deixar eu perder tempo com serviços em casa para me dedicar totalmente aos estudos. Então, nesse ponto, eu acho que até... Você não igual a José, não fazia nada, ficou só anos ficando lá. Nesse ponto, é verdade. Recebendo comidinha na boca. Entregava suas tias também. Minha tia tá fazendo isso, mano. As minhas tias já eram casadas. Mas eu acho até que nesse ponto, as minhas tias deviam sentir um certo ciúme de mim. Com razão, né? Elas podem até não concordar, mas eu acredito que sim, né? Porque elas percebiam a diferença. Só que foram períodos diferentes, situações diferentes. Uma época ela não tinha condições e ela deu pra mim no momento que ela tinha um pouquinho mais de condições, né? E que era uma pessoa só para ela cuidar. Então, realmente, eu recebi muito carinho da minha avó. Isso fez com que eu me tornasse um pouquinho mimada, um pouquinho orgulhosa. Orgulhosa? Fica quieto. Porém, por outro lado, isso fez com que eu tivesse uma convivência muito grande com a minha avó e que eu pegasse muitos aprendizados e muitas características boas dela que eu trago para minha vida até hoje. Só viu também as coisas positivas. As coisas positivas. E eu acho que isso aconteceu com o José. Ele vivia perto do pai, ele aprendia a ler com o pai. A fé de Jacó foi passada para José. Ele acompanhava de perto a fé de Jacó, enquanto os outros irmãos estavam sempre muito longe de Jacó, tinham que trabalhar, tinham que estar, né, cuidando das ovelhas. Então, José, ele teve muito mais oportunidade. Ele ficava estudando e de vez em quando ir lá fiscalizar os irmãos e contar pro pai, né? Sim, então ele absorveu um bom caráter do pai, mas por outro lado, ele também ficou bem mimadinho, né? A ponto de se sentir, ele devia se sentir mais que os outros, a ponto de ele vai visitar os irmãos que estão lá trabalhando, cuidando de ovelha, ele veste um casaco de arco-íris, né, colorido. O pai deu de presente, o pai e a mãe deram de presente só pra ele, eles não ganharam presente. E ele é tipo o Kiko, né, olha o que eu tenho, você não tem. Estamos perdidos, o que fazer? E o outro navio... Desnecessário, né? Ele já fazia tudo isso, já tinha toda essa preferência, e aí ele vai lá e tem 2 sonhos, e ele ainda resolve contar para os irmãos meio que se sentindo. Eu sonhei que o meu feixe de trigo estava lá e o de vocês se ajoelhou diante de mim. Depois eu sonhei que eu estava lá, o sol, a lua e as estrelas se ajoelharam diante de mim, fazendo uma referência de que ele ia ser mais importante do que eles e do que os próprios pais, né? Então isso só fazia com que eles odiassem mais o José ainda, né? A forma de José contar não deveria ser tão legal assim, a ponto de até Jacó repreender ele. Sim. Mesmo ele sendo filho preferido, Jacó, que é isso? Eu e tua mãe vamos nos ajoelhar diante de ti? Como Mas assim? a Bíblia complementa que ele ficou reflexivo pensando sobre o que significava aquele sonho. Um dia, desfilando com a túnica dele, depois de contar esses sonhos, depois de toda essa história que a gente contou, foi lá buscar os irmãos, eles viram ele de longe, já estavam com ódio dele, inflamados. Não, devia dar pra ver José de longe, né? Porque enquanto brilhando. Todo mundo tinha, sei lá, uma roupa que não tinha nem muita cor, né? Porque cores naquela época devia ser muito caro. Vem José, né? Com aquela roupa, né? Fluorescente, colorida. A pessoa, o arco-íris está vindo. A Bíblia, inclusive, relata algumas vezes nesse capítulo 37 a linda túnica de José. Sim. E aí eles pensaram, bom, lá vem o fofoqueiro, o sonhador, vamos matar ele? E depois a gente pega um animal, pega o sangue do animal, suja a linda túnica dele. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? É mau também. E aí Jacó iria pensar que o animal comeu José. O Rubem falou, não, gente, que isso? Vamos fazer isso não. Por que matar? Vamos ficar sujos de sangue do nosso irmão? Vamos só jogar ele na cisterna. A cisterna vazia. Ou seja, devia ser fundo. Ele já podia se machucar ali com a queda. Mas o Rubem, ele tinha uma certa boa intenção. Ele pensou, né? Ele viu que os irmãos estavam com muita raiva e estavam querendo matar José. Então ele pensou, vou fazer eles jogarem ali. E quando todo mundo saía, ele voltava para resgatar José. Aí ele até saiu, né? Ele saiu de lá para procurar uma provavelmente corda. foi procurar uma corda, né? Para tirar José dentro do poço. Eles estavam lá e estava passando a tribo dos ismaelitas, descendentes de Ismael, aquele filho de Abraão, que foi pro deserto, lembra? O Judá teve a ideia, já que eles querem matar ele de qualquer jeito, por que a gente não vende ele em vez de matar? A gente está inocente do sangue, meu pai vai achar que ele foi comido por um animal e está tudo resolvido. E a gente ainda ganha um dinheirinho com isso. É absurdo, você vendeu seu irmão. Passou um momento de raiva e eles venderam o irmão como escravo. Era saber que ele ia ser escoteado, ele ia sofrer muito, né? Ele ia viver para trabalhar. Não houve nenhuma compaixão por parte dos irmãos, mas acredito que o arrependimento, o remorso, né, que perseguiu a vida toda de todos eles. José foi vendido como escravo para o Egito, lá para Potifar,
que é o capitão da guarda do faraó, e a história desse capítulo acaba aqui. Mas aí eu fico pensando, sabe em quê? A partir daí, que quando Israel perdeu seu filho, que ele sofreu muito, queria até morrer naquele mesmo momento, quantas coisas que ele lembrou que ele fez contra Esaú, quanto arrependimento que não deve ter batido agora, né? Ele foi abençoado depois disso, ele se arrependeu, ele recebeu um novo nome. Só que isso também não impediu de que ele casasse com 4 mulheres, tivesse tantos filhos de tantas famílias diferentes. Isso já era um problema, né? Já era uma problemática da história, porque ele tinha filho com concubina, ele tinha filho com esposa, aí o filho ficou com a concubina, e ele causou muitos conflitos com isso. E o que eu acho que José e Jacó tiveram muita interferência, eu acho que os irmãos dele já não tinham boa índole, a criação piorou mais as coisas, Jacó amar mais piorou mais as coisas, José ser chato piorou mais as coisas. Jacó e José, eles não tiveram nem um pouco de prudência, né? Na verdade, Jacó, ele meio que incentivava essa disputa entre irmãos, Sim. porque ele mandava José ir lá vigiar os irmãos, né? Eu não sei se ele não tinha noção do que era, mas isso traz muitas lições pra gente, né? Para pessoas que querem se tornarem pais, né? Para tomar muito cuidado com isso, para não fazer com que os irmãos tenham competição, né, um contra Sim. o outro, porque isso tudo tem muito a ver com orgulho, né? O orgulho é a fonte, na verdade, de todos os pecados. A palavra de Deus está aí para nos orientar quanto a isso. Às vezes a gente vê uma história muito complicada na Bíblia, a gente fica, gente, mas por que essa história está aqui? Muitas vezes é para nos ensinar, para que a gente não precise errar da mesma forma para poder aprender. A gente pode aprender com os erros dos outros, a gente pode aprender com o erro de Jacó por ter essa preferência e demonstrar isso de forma tão acentuada, né? Ele abriu realmente para todo mundo. De forma que todos os filhos sabiam, esse aqui é meu filho preferido, né? E isso causou muita discórdia. Ele poderia ter promovido, na verdade, a paz entre os filhos dele. Como sempre, como a gente conversou da história de Tamar, né? Deus transformou maldição em bênção, e nessa história também não foi diferente. Mesmo todos os problemas que José passou, Deus transformou maldição em bênção, e José se tornou um dia... Não, chega de spoiler, não vai contar não. Eles vão ter que ler a Bíblia e acompanhar os outros vídeos do Bibliologia para saber demais. Gente, até a próxima. Foi um prazer estar com eles, né? Foi um prazer inenarrável. Tchau, tchau.